Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração, que está lá em Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12, que fala sobre o hábito de julgar os outros. A gente tem esse hábito. É uma coisa da nossa carne, né? Às vezes, inconscientemente, a gente acaba fazendo depois que a gente tem a noção. Mas essa palavra eu quero que você entenda, né? Para nós julgarmos alguém, será que a gente está se autoexaminando? Será que a gente está se olhando no espelho? Será que a gente consegue analisar os nossos erros? Porque nós precisamos analisar os nossos, para que depois a gente tente apontar, falar do outro. Olha o que essa palavra diz. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que julga. Deus é o único que faz as leis e é o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Meu Deus. Olha, quando a palavra diz que aquele que julga já não é uma pessoa que obedece à lei. Então, se a pessoa não obedece à lei, ela não ama a Deus. Ela não está em Deus, né? Porque aquele que ama a Deus obedece os mandamentos. Não só a lei, mas a palavra. Ou tenta, se esforça todos os dias, né? Busca em Deus, porque nós precisamos necessariamente todo dia estar buscando no Senhor para que a gente seja liberto, para que Deus tire as escamas dos nossos olhos, para que haja abrir a mente, para a gente ter entendimento das coisas. E quando a gente julga uma coisa que o próprio Deus criou, né? A gente vai ver, será mesmo que a gente está fazendo a vontade de Deus? Ou a gente está afastando as pessoas de perto de Deus? Olha a palavra, o significado da palavra julgar. Pode significar várias coisas, desde governar, defender e punir, até de formar uma opinião e tomar uma decisão. Os ensinamentos bíblicos alertam especificamente contra o julgamento hipócrita, criticar os outros sem analisar os próprios erros, e a condenação sem amor, mas não contra avaliação crítica ou busca por justiça, como julgamento divino. Olha só, condenando sem amor, sabe? A pessoa só quer. A palavra de Deus é para tirar coisa de nós e não para usar contra o nosso irmão. É para tirar de nós, né? Extrair coisas ruins, tirar a podridão, tirar as coisas ruins. A palavra não é para você usar e fazer assim. A palavra é para você usar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Tirar coisas de nós. Mas se a gente não consegue analisar isso, tem algum problema em nós. Será que pertencemos a Cristo? Será que achamos que é cristão? Achamos que estamos fazendo as coisas certas? Por isso que a gente precisa rever os nossos comportamentos. Porque a palavra de Deus começa por nós. O ensinamento começa por nós. Tudo é por nós. Exemplo. Agora a gente não vai dar exemplo apontando o dedo. A gente está afastando as pessoas da palavra, da igreja de Deus. Julgamento hipócrita, né? Vem o pecado, né? A origem vem de uma atitude de superioridade, orgulho e crítica, visando diminuir o outro e se sentir melhor consigo mesmo. Então as pessoas precisam ter isso, né? De julgar para se sentir melhor, para falar: não, essa daí faz tal coisa, eu já não faço. Você entendeu? Para se sentir mais, pensa, é graça de Deus. Se você não faz, amém, graça de Deus. Mas a gente precisa ajudar o nosso próximo, não apontando, mas ajudando ele a alcançar o perdão de Deus. Com amor. A gente tem que saber falar direito com as pessoas.
A consequência leva a um coração endurecido, né? Divisão no corpo de Cristo, afasta as pessoas de Deus. Olha a consequência de julgar os outros, coração duro. A gente fica com o coração duro, a gente, né, não consegue. Tudo bem, tá tudo bem. É assim mesmo, sabe? A gente fecha o coração, fica com o coração duro. Ai, todo mundo é ruim. Ai, todo mundo não presta. Cuidado. Exemplo. Criticar os erros de alguém sem avaliar os próprios pecados. É como ter uma trave no olho. A palavra diz, né? Como você pode ver o cisco do olho do próximo e você não tirar a trave que está no seu olho? Que é aquele que aponta, aquele que julga, os erros dentro dele é muito maior do que aquele que está sendo julgado. Então a gente tem que tomar um discernimento. Senhor, tem misericórdia, né? Ó discernimento bíblico, responsabilidade cristã. Um coração humilde e amoroso que busca ajudar o próximo e se arrepende e se reconcilia com Deus. Deus, ele quer isso, um coração arrependido. Um coração humilde, amoroso que busca ajudar o próximo. Mas ajudar dentro de um limite. Ajudar até quando ele permite. Porque quando ele não permite, não adianta querer ajudar, né? Por isso que a gente tem que ter um certo discernimento. Aí julga porque a pessoa não quer melhorar de vida, porque a pessoa não sei o quê. Calma, gente, tudo no momento certo. A gente tem que saber orar mais. E falar menos, buscar mais pelo outro, parar de tentar com a força do nosso braço. Vamos orar. Propósito, avaliar ações, ensinamentos ou comportamentos à luz da palavra, da Bíblia, para identificar o que é justo e agradável a Deus, e assim ajudar o pecador. Então, tudo a gente tem que ver pela palavra. Será que eu estou falando conforme o que a palavra diz? Ou eu estou falando pelo meu achismo? Será que eu estou falando porque eu acho que é? Não, a gente precisa primeiro buscar na palavra, a luz da palavra, para depois que a gente possa falar. Exemplo, confrontar o pecado com amor. Como Jesus fez com a mulher adúltera, mostrando que é possível julgar sem condenar e que o perdão está disponível. As pessoas acham que o problema está no pecado. Ai, não pode pecar. Ai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. O problema não está no pecado. O problema está em não reconhecer que ele existe e que é necessário o arrependimento. E não se arrepender, né? Porque Deus, olha o que ele gosta. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, e Deus não o desprezará. Coração contrito é um coração humilde, quebrantado e sinceramente arrependido diante de Deus. Significa reconhecer a pecaminosidade e a fragilidade humana. A gente tem que a carne, ela está sujeita ao pecado, todo momento. E a gente tem que reconhecer isso, que a carne é fraca, a carne está frágil para o pecado. E a gente tem que fortalecer o espírito, mas é entender que sem o espírito não tem como inibir. Sem o espírito não tem como. Porque é ele que fortalece a nossa fraqueza, que é a carne, o pecado, né? Então a gente tem que reconhecer a fragilidade da nossa carne. Sentir tristeza por ter ofendido a Deus e estar disposto a mudar a vida para seguir os seus caminhos. Então é isso que Deus quer. Que a gente entenda a fraqueza da nossa carne. E que sem ele a gente não pode nada. A gente não pode, né, ter entendimento das coisas, não pode ter discernimento. A gente não pode estar livre dos pecados, porque é a graça que fortalece, é a graça que não deixa. É a graça que a gente pede misericórdia ao Senhor, Ele nos dá graça para suportar, para não cair no pecado. Porque senão tá fraca. Você entende? O problema não está no pecado, mas está em si de não se arrepender.
Porque pecado a gente é todos os dias. Nós somos, a gente é. E a gente precisa da graça, né? Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2 diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. E eu já senti isso na minha pele. Eu era uma pessoa muito de querer ajudar, mas de uma forma que invadisse um pouco a privacidade da pessoa, né? Não porque você tem que ser assim, não porque desse jeito não dá, sabe? A gente tá buscando nossa melhora, é a nossa melhora, né? A pessoa, ela tem que, por si só, entender que precisa de ajuda, entender que quer mudar, quer ter mudança. Enquanto isso, a gente ora. Porque a gente vai ficar forçando uma coisa que vai ser chato, vai incomodar, vai estar passando, ó, dos limites da pessoa. Então, enquanto isso, a gente ora pela pessoa, para que ela queira mudança, para que ela queira transformação, para que Deus pegue, para que Deus faça a obra. Então, como eu era uma pessoa que apontava, não, você tem que ser assim, você tem que ser assado, eu já passei por isso depois. E depois o Espírito Santo falou: é gostoso? Será que é bom? Quando eu estava sentindo na pele, eu falei: nossa, será que é bom, né, sentir isso? Será que é bom julgar? Aí eu falava: ai, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Tá vendo? Então, quando a gente sente na pele, que a gente, o arrependimento dentro da gente fala: meu Deus, aí como que eu era? Pra que isso? Aí a gente se arrepende. Aí a gente fala: tem misericórdia de mim, Senhor. Mas é esse coração que Deus quer, que entenda, que se arrepende. E que a gente se arrepende e não faça mais. Busque não fazer mais. Se esforce para não fazer mais. Então, a mesma medida que a gente julgou, a palavra diz que a gente vai pegar na mesma medida, para a gente sentir como é, para que a gente não faça. João capítulo 7, versículo 24, diz: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamento justo. Hoje, a gente vê as pessoas julgando muito pela aparência. Ai, porque é coberta de tatuagem, Deus não quer. Ai, porque é dessa forma, Deus não quer. Ai, porque faz tais coisas, Deus... A pessoa quer julgar pelo que está de fora. Só que Deus vê o quê? O coração. E às vezes o coração daquele que está sendo julgado é mais puro do que aquele que está apontando. Então Deus faz com que a gente pregue a cara, que a gente veja: meu Deus, eu julguei com os meus olhos. E hoje Deus está mostrando. Quantas vezes a gente julga alguém: ai, essa pessoa não sei o que. Quando a gente vai conhecer a pessoa, a gente tem outra perspectiva. Porque é o julgamento, né, de fora. A gente não conhece. Aí fica aquela coisa. E é feio. Deus faz com que a gente pague com a língua. É feio, né? Por isso que a gente tem que buscar: Senhor, tem misericórdia, sabe? Todos os dias. A gente tem que ter um coração arrependido todos os dias. A nossa oração, se for possível, contar tudo o que aconteceu no dia e pedir perdão. Que é o que mais a gente tem que pedir a Deus. Perdão, misericórdia e arrependimento. Que o resto, agora a gente só sabe pedir bênçãos. Será que a gente tá com o coração arrependido diante das coisas que a gente faz no dia a dia, que não agrada a Deus? Por isso que a gente constantemente tem que estar buscando ler a palavra de Deus, para que ela tire coisas de nós. A gente pode tirar coisa da palavra, tem que tirar coisa de nós, entender. E é isso, o trabalhar é do Espírito Santo, né? Romanos capítulo 14, versículo 13 diz: portanto, deixamos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra, e não pôr pedra de tropeço ou obstáculos no caminho do irmão. Às vezes a pessoa tá indo na igreja, tá se aproximando de Deus, vê alguém lá, aponta o dedo, a pessoa sai. Aponta, julga, não porque agora se é cristão, tem que ser assim. Vamos ter calma, trabalhar do Espírito Santo, vamos parar de julgar, vamos se olhar. Vamos ver quais são os nossos erros. A palavra de Deus é para tirar coisas de nós. Não é para pegar e apontar. Não é para pegar. É para a gente crescer espiritualmente.
E crescer espiritualmente não é apontar. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a vocês mesmos. E é dessa forma que Deus quer que a gente faça. Dê honra mais ao nosso próximo. Sabe? Parar de, só eu. Não, vou falar do outro. E a gente dá honra. O que é dar honra? Mostrar as qualidades, as coisas boas que a pessoa faz, o que ela tem de bom, né? E não ficar apontando os erros, apontando os defeitos. Vamos dar honra. Vamos falar, nossa, você é o melhor. Você é especialista. Sem falar o eu, tira o eu. A gente fala muito de nós mesmos, né? Tudo é eu. Deus tenha misericórdia. A gente é pó. A gente precisa da presença e da graça de Deus. E quando a gente faz algo de bom, não vem de nós, da carne, mas vem de Deus. Então nós não somos bons. A gente tem que entender isso. Nós não somos bons. É graça, né? Quando reparar no seu próximo, em vez de olhar com olhar de trevas e ficar pontuando defeitos e pecados, olhe com o olhar da luz, pontue coisas boas ou as qualidades boas delas, né? As pessoas já estão cansadas de ir e as pessoas sempre apontar os defeitos, sempre apontar as coisas ruins, julgamento. Uma pessoa, ela quer ficar num ambiente que ela não é julgada, que ela não aponta os erros dela, mas ela é acolhida, ela é amada do jeito que ela é. Jesus Cristo nos amou do jeito que a gente era, pecador, e ainda nós mesmos tiramos a vida dele, né? E ele nos perdoou, teve misericórdia e morreu por nós, por amor. Então é isso que as pessoas querem, ser acolhidas em amor. E não sempre julgada, não sempre apontada, né? Que a gente entenda essa palavra hoje em nome de Jesus. E a gente reveja o nosso comportamento. Eu estou julgando demais. Tem misericórdia de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha nos convencer, meu Pai, desse pecado de julgar os outros. Que a gente possa com olhar, coloque um olhar da luz, para que a gente possa pontuar as qualidades boas das pessoas, não as ruins. Que a gente possa ver o de melhor que está no nosso próximo, que a gente possa dar honra a eles e não julgar, que a gente possa amar do jeito que eles são. E que a gente possa fortalecer a nossa rotina espiritual, orando por elas. E parando de julgar e de apontar, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que tudo que tem de bom em nós é graça. Assim eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir.